Nessa aula eu vou mostrar como fazer esse tipo de simulação utilizando diversos softbodies com variação de objetos e tudo procedural num sistema não destrutivo, onde você pode sempre atualizar o objeto inicial e o setup se adapta a partir disso. Bom, então eu vou começar importando dois Alembics que eu já tenho na minha máquina. Então eu vou apertar Tab aqui, vou escrever Alembic. Aí ele vai criar esse Alembic Node, eu vou entrar dentro do Node, tem esse outro Node aqui, onde eu posso importar objetos. Então, eu sei que estão nessa pastinha aqui ABC, que eu salvei antes, e aí eu preciso importar esses dois caras, a BlackBerry e o Raspberry. Se você segurar Ctrl, você não consegue selecionar os dois. Então, eu vou cancelar e vou mostrar um jeito de importar os dois de uma vez, caso você tenha vários objetos e não queira ficar importando um por um. Delete esse Alembic Node aqui e aperta mais no teclado. Aí ele vai abrir essa janela, você consegue selecionar os nodes que você quer, os arquivos que você quer, e aí os dois abrem aqui. Bom, primeiro, o que rolou aqui? Esse objeto está enorme. Então eu vou dar um zoom aqui para trás. Você pode ver que ele tem tipo uns 125 metros de altura, enorme. Então, isso, porque geralmente quando vem de outro software, a escala é diferente do Houdini. A primeira coisa que você tem que fazer é ajustar essa escala. Então, eu vou sair fora do Node aqui e vou mostrar um jeito que é um padrão, senso comum do Houdini. Você coloca um null aqui em cima e muda a escala do null aqui, ao invés de mudar na escala do objeto. Isso porque se eventualmente tipo, te mandarem uma câmera, a gente quer que você use essa câmera, você vai pegar essa câmera, que ela, sei lá, vai vir num outro arquivo Alembic aqui, ela vai estar grande, se vem um outro objeto, se vem, só conecta aqui com esse null, então todos os objetos vão manter a mesma proporção sempre. E você controla só por aqui. Então eu vou deletar esse cara. E qual é a escala que eu tenho que colocar aqui? Que escala é boa de trabalhar? Um jeito bom de saber isso é criando um objeto da cena do Houdini. Então eu vou desabilitar esses caras aqui só para eu não visualizar eles. E vou dar um Ctrl clique numa esfera. Agora perceba que ele criou a esfera lá pequenininha. Esse aqui é o tamanho legal de um objeto para trabalhar com simulações no Houdini. Então eu vou habilitar esse cara e vou começar a diminuir esse null para ver aqui um tamanho que fique legal. Os valores que eu sempre tento primeiro é 0.1, nesse caso ficou muito grande, ou 0.01. 0.01 também é geralmente um dos dois funciona. Geralmente quando vem do Cinema 4D, 0.1 funciona, e quando vem do Maya, 0.01 funciona. Então, beleza, essa escala aqui está próxima da esfera. Lógico que se você quiser, você pode tipo, deixar um pouquinho menor, se achar mais conveniente. Mas eu sei que a minha cena vai funcionar legal assim, porque eu testei antes. Então, deleta a esfera de referência e vou entrar aqui dentro do Node Alembic. Então, primeira coisa, se você clicar com o botão do meio aqui, você vai ver que ele só tem dois pontos, duas primitivas. Isso porque o Alembic, quando ele vem packed. Packed significa que está tudo na memória. Então, eu vou dar um unpack para transformar ele em polígonos. Então, unpack, clico com o botão do meio aqui. Agora eu tenho vários pontos e várias primitivas, que é o que realmente eu preciso aqui. E, às vezes, você clica com o botão do meio e vê que você tem vários pontos, mas só tem uma primitiva, duas primitivas. E aí, quando resolve isso, quando acontece isso, você só precisa adicionar um node de convert depois do unpack. E aí ele vai funcionar. Agora, mais uma coisa. Se eu clicar com o botão do meio aqui, você vai ver que ele tem esse prim attribute, que é o path. Aqui, ele ainda não tem esse prim attribute. Então, eu vou precisar desse prim attribute. Se você selecionar esse node aqui, você vai ver que você consegue selecionar dois objetos diferentes. Isso é por conta do Alembic Path attribute. Se vir aqui, você não vai ter esses objetos, então você não vai conseguir selecionar o Alembic Path. Para você pegar isso do Alembic, você só precisa vir aqui no Unpack e dizer que você quer transferir os atributos de Path. Aqui. Agora, você pode ver que ele tem Prim Attribute 2 únicos. Então, com isso, se você apertar S aqui na Viewport, habilitar essa ferramenta, vir aqui em Select, você pode escolher essa opção, Alembic Path. Aí você consegue selecionar os objetos separados. Por exemplo, eu quero pegar a amora e separar do cabelo, seleciona ela, aperta Tab, escreve Split com o cursor aqui na Viewport. E aí aperta Enter. Aí ele vai criar isso aqui, vai colocar o Path aqui. E agora você tem um output para a amora e outro output para os cabelos. Legal.
Então eu não vou precisar disso já, então eu vou deletar e vou colocar um null. Mas eu sei que eu vou precisar disso lá para frente. Então aqui eu vou escrever Alt Framboesa. E vou copiar esses dois nodes aqui para o lado e vou escrever Alt Amora, que eu sei que vai funcionar legal para essa BlackBerry aqui também. Beleza. Agora eu vou sair aqui da cena e perceba o seguinte. Aqui dentro do node, se vir daqui até aqui tem 125 metros. Se eu sair para fora do node, você vai ver que daqui até aqui tem 1. Então, o que rola é que esse node diminuiu, mas a escala dentro dele ainda está enorme. Então, não é bom você trabalhar com as simulações aqui dentro, porque ele ia trabalhar nessas escalas imensas e ficaria muito esquisito. Então, o workflow legal é criar outro node aqui fora. Vou criar um geometry node, chamado de simulação, sem cedilha e sem acento. Entra aqui dentro e cria um object merge para pegar aquele objeto que eu acabei de criar. Então, aqui nesse node, você pode vir aqui e pegar essas e dar uma olhada nas opções que ele vai abrir. Então, você vem em Alembic, que é o meu node lá de fora, e pega, por exemplo, Alt Framboesa. Beleza. Agora, primeiro, o que rolou? Ela está enorme, parece que ela não diminuiu, porque você está pegando lá de dentro do node. Para fazer o tamanho que a gente quer, você muda esse transform aqui para into this object. Agora está no tamanho menorzinho, que é o bom para trabalhar na simulação. E aí, um jeito, mas eu vou mostrar outros jeitos aqui de se importar o objeto, porque às vezes você vem aqui, eu quero pegar a Amora, você abre isso aqui e tem uma lista com tipo literalmente centenas de objetos e fica super difícil de achar. Então, um jeito que eu gosto é vir aqui, você pode vir nesse node aqui, pega o output que você quer, dá um Ctrl C, volta lá no objeto que você quer e cola aqui. Se você apertar Ctrl V, ele vai colar um path, um caminho lá para aquele objeto que você deu o Ctrl C. E uma terceira possibilidade que eu acho bem legal é você criar o Object Merge aqui dentro. Aí você, com a opção do Object Merge aberta aqui nas propriedades, você arrasta o node que você quer para cá. Porém, perceba que ele vai criar esse caminho, 2 pontos barra. Isso significa, dentro desse node procura um objeto tal. Se eu mudar esse node lá para outro node, ele não vai achar esse objeto dentro daquele outro node. Então, um jeito para resolver isso, você clica aqui e desabilita essa opção Export Relative Path. Agora ele vai mostrar o caminho real para o objeto. Então, se você copiar esse node e colar lá no outro, vai funcionar. E só mais um detalhezinho aqui. Por exemplo, eu quero colocar... Tá, eu vou voltar, vou fingir que ainda estou com esse Relative Path. E vamos supor que eu tenho vários outros objetos, então venho aqui, copio e colo esse outro cara aqui. Agora eu tenho dois objetos diferentes, você pode selecionar os dois nodes, vir aqui e desabilitar o Export Relative Path dos dois de uma vez. Isso é muito prático, se você tiver vários nodes, né? Dois não faz tanta diferença. Aí você pode só dar Ctrl X nesses caras, vir aqui e colar eles aqui. E aí, né, não esquece de mudar essa opção aqui para Into This Object. Tá, só para você ter uma noção do que a gente vai fazer agora, eu vou primeiro criar uma proxy de cada objeto com uma mesh mais conveniente para o Vellum. E aí eu vou criar um box cheio de pontos dentro. Deixa eu desabilitar esse background. E aí eu vou copiar esses objetos aqui para esses pontos com variação. Então eu vou ter a Amora e a Framboesa, que vão entrar na simulação do Vellum. Aí eu faço um esqueminha aqui para elas ficarem na mesma posição e mando para a simulação. Eu vou começar trabalhando com a Framboesa. Então primeiro eu vou selecionar os pelinhos aqui utilizando o Alembic Path e vou criar um grupo. Vou chamar isso de pelos. E agora eu vou definir uma saída aqui para eu saber que esse cara é o High Quality. E eu vou criar uma mesh mais conveniente para o Vellum. Para isso, primeiro eu vou deletar. Eu vou usar um Blast para deletar os pelinhos, utilizando o grupo que eu acabei de criar. E como eu sei que a minha simulação não vai ser extremamente detalhada, eu não preciso de uma mesh super alta resolução. Ela não precisa ter o buraco aqui, porque eu sei que nenhum objeto vai entrar dentro disso. A gente não tem esse nível de detalhamento lá.
Então, para isso eu vou utilizar uma técnica assim, ó. Você utiliza esse node convex rule, ele vai criar uma mesh convexa para o objeto que não tenha buracos, né? Não tem nada côncavo. E aí, dá um remesh nela. Agora, isso aqui tá ótimo pro Velum. Dá uma olhada. Tem 474 polígonos, antes tinha 13.000. Isso aqui vai fazer uma diferença enorme quando você quiser, porque a gente quer fazer tipo centenas de cópias nessa cena. Então, eu vou dar um null aqui e vou testar para ver como isso funciona no Velum. Então, eu vou criar um Velum strut, configure strut softBody, e vou conectar isso no Velum solver. Agora, se você vê aqui o grid, se eu habilitar o ground plane, você vai ver que esse objeto está intercalando com o ground plane. Então, eu vou, antes de tudo aqui nesse objeto, eu vou dar um transform para cima, tipo, sei lá, 1. E aí vou simular essa mesh. Tá, eu acho que ela está meio molinha agora. Eu vou vir aqui nas estruturas internas e vou aumentar isso aqui de 10 para 100. Ficar um pouquinho mais duro. E agora eu vou pegar esse cara aqui e vou usar o Point Deform para ver se está funcionando tudo certo. Então, esse aqui é o cara High Quality. No segundo input, eu sei que eu preciso linkar o mesmo. Eu preciso linkar a Mesh Low Poly de uma forma estática que seja na mesma posição que essa. E no terceiro, uma Mesh igual a Low Poly, literalmente a mesma, porém animada. Agora, isso que deve funcionar. Beleza. Agora eu vou mostrar um problema. Como eu vou ter várias cópias na cena, eu vou mostrar um problema que isso pode gerar. Os problemas que isso pode gerar. Então, primeiro, eu posso vir aqui e fazer uma cópia desse cara, por exemplo, utilizando um copy transform. E vou deixar essa cópia aqui 1 para cima, 1,5 para cima, um pouquinho mais. Tá, aqui tá legal. E isso aqui vai funcionar legal aqui na simulação. Porém, quando eu quiser linkar agora com o Point Deform, o que vai rolar? Eu só tenho uma mesh. E aí aqui eu tenho duas. Então eu preciso ter uma cópia, preciso ter exatamente a mesma coisa rolando para esses dois caras. Um workflow que eu acho legal é vir aqui, pega esse cara HQ, pega esse cara aqui que eu vou chamar de proxy, dá um merge nos dois, tipo, seleciona os dois nodes, segura Alt, clica e arrasta aqui, e conecta isso no copy. Agora, eu tenho os dois, um em cima do outro, na mesma posição, e eu posso dar um split aqui para separar eles, só que eu não tenho um grupo que defina cada um. Então, eu vou vir aqui só antes. Aqui nesse stream, essa linhazinha aqui é do HQ. Então, eu vou vir aqui e vou chamar isso de grupo HQ. Pode ver, agora está selecionando tudo. Então, se eu vir aqui no split, eu posso pegar agora o grupo HQ. Que ele vai separar a mesh high quality para esse lado aqui. E a proxy para esse lado aqui. Se liga que ela ficou preta. Isso porque a mesh high quality tinha normais, a proxy não tem mais o atributo de normais, porém, e aí aqui ele cria um atributo, só que ele fica preto porque ele não tem valor nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou criar um node de normal aqui nesse cara, só para eu poder visualizar ele direito, porque isso aqui não vai ser renderizado, não teria problema nenhum, só que fica estranho preto. Então, agora eu linko esse cara aqui a proxy, e aqui eu tenho high quality. Linko a proxy aqui, linko esse cara aqui, linko este cara aqui e a simulação aqui. Então, a simulação vai estar rolando normal aqui com os dois objetos, e agora eu tenho dois objetos exatamente na mesma posição aqui, que eu linko com o Point Deform. Agora eu vou mostrar um problema que rolou em relação à distância dos objetos. Como esses objetos eles estão muito próximos, dá uma olhada, olha os pelinhos ali. Tá, por que está rolando isso? Quando eu deixei os objetos aqui, um em cima do outro, se olhar na proxy, eu vou apertar espaço 3 para olhar na front view e vou dar um template aqui. Esse pelinho aqui da mora de cima, ele está mais próximo da proxy de baixo. Então, esses pelinhos aqui eles vão ser controlados por essa mesh também.
O melhor jeito de evitar isso é deixar eles numa situação, numa distância bem longe. Tipo, esse pelo aqui, agora ele com certeza está mais próximo desse cara. E tem um outro esquema utilizando um for each, mas fica super pesado. Ele funciona quando você tem poucos objetos, mas quando você tem muitos, ele fica ridiculamente lento. Então agora eu preciso ressimular isso e esse problema vai ser resolvido. Ó, beleza. O melhor jeito de você ver se tem algum problema rolando é esperar a simulação ficar com os dois objetos bem longe e ver se tá sus. Agora, uma outra parada que eu sei que vai rolar aqui, se eu olhar na front view, bom, nesse aqui tá difícil de ver, então eu vou testar na Mora e eu sei que lá vai ser mais legal pra gente descobrir isso. Então, eu vou pegar eu vou pegar todo esse esquema aqui e parece bobeira eu testar isso na Mora porque, né, funcionou aqui, por que não vai funcionar? Cara, testa, porque, sério, sempre dá treta. Tipo, pra começar aqui, é um workflow que supostamente procedural teria que funcionar, mas ó, quando eu separo aqui esse blast, ele não está deletando os pelos, porque primeiro o alembic path desse cara aqui é diferente. Então eu vou vir aqui por alembic path e vou resselecionar esses pelos para adaptar, porque esse grupo não estava funcionando. Agora o grupo está funcionando. Então eu vou vir aqui no point deform e vamos simular isso. Ver se vai funcionar legal com a Amora. Tipo, parece que está funcionando bem. Só vou dar uma olhada aqui bem no front view. E tá, olha só. Eu achei que a colisão disso aqui ficaria estranha. Mas eu acho que tá tudo bem. Ó, tipo, aqui ó, ele tá com esses probleminhas. O que você pode fazer é dar uma aumentada nesse minimum points. E tá, beleza. Gerou o problema que eu esperava que ia acontecer, na verdade. Tem essa distância entre a colisão dos objetos. Isso porque, se olhar aqui a proxy também não está colidindo certo, ela tem essa distância. E isso se deve ao fato de aqui quando se gera o Vellum Cloth, se você vê o tamanho desses pontos aqui que são utilizados para colisão, você pode clicar aqui no Vellum Cloth, você vem lá em cima, tem essa opção Visualize Thickness. Você vê que esses pontos são grandes. Então, uma opção seria diminuir o tamanho desses pontos, porém isso muda muito a simulação. E eu quero deixar esses pontos assim. Acho que fica tranquilo. Então, uma coisa que eu posso fazer é, vou dar um template no High Quality, e aqui nesse Convex Rule, eu vou ver aqui no Front View, eu vou diminuir um pouco utilizando um pick. Então, se eu botar um pick aqui depois do Convex Rule, eu tenho essa possibilidade de diminuir o tamanho baseado nas normais, ó, tipo, maior ou menor. Tipo, esse valor é bem sensível, então venha num 0.01 e diminui um pouquinho assim, só para você lembra que esse era um pouquinho maior, então acho que assim vai ficar legal. Dou remesh, papapá, parece que tá bom. Agora eu vou vir aqui no Point Deform, voltar para o primeiro frame, simular isso. Vou tirar esse template aqui. Vou voltar para o frame que está colidindo e vou olhar na perspectiva e, pô, agora está legal. Beleza. Então, o que eu vou fazer é pegar esse pique aqui e vou colar aqui, que eu sei que vai funcionar na Mora. E agora vamos criar aquela box para fazer a variação dos objetos. Agora eu vou criar aquela caixa cheia de pontos dentro para posicionar esses objetos. Então, primeiro de tudo, eu vou deletar esses caras aqui. E vou desconectar todos esses caras aqui, ó. Segurei Y e cortei. Então eu vou tirar isso aqui para fora, deletar esses copy points porque eu não quero mais essa variação e vou botar um null aqui na framboesa. Vou fazer na framboesa e depois a gente copia para a Amora. Então, tá. Primeiro de tudo, essa framboesa está na posição errada por causa desse transform aqui. Vou deixar ela ali. Vai ser mais legal que ela fique bem no centro, mas isso eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Vou criar uma box. Vou fazer um tamanho grande para ela, tipo 15 por 15 por 15. E para ficar mais fácil de controlar, eu vou deixar ela com a base no chão. Então eu vou copiar esse valor da altura e vou colar aqui no center, no Y no center e dividir por 2. Agora a base dela está no grid. Eu vou colocar um transform embaixo e vou
controlar a altura dele aqui. Apertei Enter na viewport para poder controlar isso aqui melhor. Eu não sei o que está rolando aqui. Isso aqui eu acho que é por causa do Camtasia. Então eu vou definir uma altura aqui de, sei lá, 3 metros. Isso aqui é bom porque aí eu posso pegar esse box e controlar a altura dele aqui. E essa altura, e a base está sempre na altura certa, que eu defini antes. Eu vou mudar bastante essa altura aqui para depois definir a quantidade de pontos que eu quero. Aí aqui eu vou colocar um Point from Volume, que ele vai criar pontos baseado no volume do objeto. A princípio ele vai criar muitos pontos. Olha, tipo, tem mais de 3 milhões aqui. Eu não preciso de tudo isso. Então eu controlo esse Point Separation, que é a distância entre um ponto e outro. Vou colocar, por exemplo, 1. Você vai ver que ele agora tem bem menos pontos, fica bem mais razoável. E se eu copiar esse cara aqui, por exemplo, eu vou pegar a framboesa, que são as duas meshes, que é a Proxy e o High Quality. Vou dar um Copy Points. E vou linkar aqui. Vai demorar um pouco, porque a Mesh High Quality está bem pesada. Eu tenho 3.600 pontos, isso aqui é muita coisa. Então eu vou voltar para esse cara e vou aumentar a distância para 2. Agora eu tenho 392, beleza. Tipo, é muito exponencial isso. Então tá, se eu olhar aqui no Front View, apertei espaço 3, você pode ver que essas amoras, elas têm uma distância razoavelmente boa entre elas, porém quando eu rotacionar essas posições, porque eu não quero ela nessas posições assim, isso aqui vai gerar problemas. Eu ia falar que pode gerar problemas, eu testei antes e tipo, vai gerar problemas. Então, vamos levar isso para o setup para você ver. Eu vou tirar esse cara aqui, puxar para cá, dar o split aqui e vou simular. Tá. Bom, primeiro isso aqui, olha, se liga que ele está muito lento, porque a Mesh High Quality ó, tem tipo 3 milhões, mais 5 milhões de polígonos. Mas depois a gente resolve isso. Então eu vou vir aqui no Vellum Solver e vou ver só o Vellum Solver, para ver como está essa simulação. Tipo, ela tá rápida pela quantidade de objetos que a gente tem, porque tipo, tem, sei lá, uns 300 objetos, mas tá super chato de testar isso esperando e tudo isso acontecer, para ver como é que vai ficar. Então, ó, tipo, primeiro, eu já vi que isso aqui tá chatão, porque todos os objetos estão caindo um em cima do outro certinho, e eles não têm rotações e nem velocidades diferentes, e nem tamanho diferente. Então, primeiro de tudo, eu vou voltar aqui para esses pontos, e eu vou diminuir o tamanho dessa caixa para tipo 5. E vou dar uma olhada aqui. Tá, agora eu tenho tipo 3 fileiras. Isso aqui já vai ficar bem mais rápido testar no Vellum. Tipo, já dá uma agilizada. Essa altura eu acho que tá muito alto, tá demorando muito para cair. Então aqui em vez de 3 eu vou deixar 2 de altura. E vou criar uma variação de rotação para esses objetos. Um negócio legal do Copy Points é que ele entende a velocidade. Se eu botar uma velocidade nesses pontos utilizando um Point Velocity, ele vai usar essa velocidade para orientar os meus objetos. Então, a princípio aqui eu não tenho velocidade nenhuma, então eu venho em Curl Noise e adiciono Curl Noise. E se liga, fez... Vou habilitar esse cara aqui só para ser mais fácil de ver. Rotações aleatórias. E aí agora eu já estou vendo aqui que esses caras estão se intercalando. Isso aqui vai gerar um problema depois, então eu tenho que resolver isso. Mas antes eu vou mostrar uma coisa legal. Quando você cria esse Point Velocity, você habilita essa opção aqui, você pode ver que ele mostra a velocidade dos pontos. Tá meio difícil de ver aqui, então com o cursor na viewport eu vou apertar D, eu vou vir em Background e mudar para Dark. E tá muito pequeno também, só para eu poder ver melhor, volta aqui no D, e vem em Visualize, vem em Guides, e aumenta esse Scale Vectors. Isso que não vai influenciar em nada na velocidade, é só a visualização aqui na viewport. Agora, essa é a direção, é um trail da direção. Tipo, o objeto que estiver nessa partícula, ele vai ser lançado nessa direção aqui. Por exemplo, esse aqui ó, vai ser lançado para cima, um pouco para a esquerda. Então, e ele vai usar isso como orientação também. Então, agora os meus objetos ele tem um atributo de velocidade, eles estão numa orientação diferente. E se eu olhar aqui na simulação, eu posso mandar ver. Problema de alguns caras se intercalando. E antes, eu sei que a gente vai ter que resolver isso, né? Antes de tudo. Então, primeiro, eu preciso definir qual é a distância ideal entre esses pontos. Então, se dá uma olhada no teu objeto, eu vou pegar o HQ aqui, vou olhar no Front View, preciso apertar um espaço G para ver ele. O grid, daqui até aqui, ele tem 1 metro. Então, daqui até aqui, eu sei que tem duas unidades, 2 metros. Então, essa amora aqui,
de largura ela tem menos de 2 metros e de altura ela tem menos de 2 metros. Então, um valor para garantir seria tipo 2 metros ou mais de distância entre os pontos. Então, se eu vim aqui e botar... Ó, agora ele está com 2 metros e não está funcionando. Então, eu vou botar 2,5. Não quero colocar muito também. Mas, ó. Agora, parece que ficou um pouco melhor. Só que ainda está intercalando. E eu vou mostrar por quê. Se você vir aqui no Front View, se eu vir aqui nesse objeto e botar um transform nele e começar a girar ele, eu vou girar aqui no eixo Z, você vai ver que o eixo dele está aqui, na origem do grid, onde é 000. Aí, eu vou desabilitar essa velocidade só para você dar uma olhada aqui, ver o que está rolando. Se eu girar esse cara, ele está girando na origem, que a origem que é copiada para cima desses pontos aqui. Você pode ver que o ponto está aqui, e ele vai ser... Ops, não é esse aqui, é esse aqui. Se eu girar esse cara aqui, você vai ver que ele está girando bem na origem, ali onde está o ponto, aqui. Então, para resolver isso, eu vou tirar essa rotação e vou clicar em Move to Centroid, aqui, ó. Se liga que ele não está no centro da cena, se eu clicar aqui, foi para o centro da cena. Agora, se eu rotacionar isso, ele vai rotacionar bem no centro. E aí, ele vai evitar aquele tipo de intercalação. Ó, agora sim, antes como que estava? Estava assim. Então, agora ele está rotacionando certinho. E isso vai me ajudar bastante para evitar que eles se intercalem. Então, vou habilitar o Velum Solver, desabilitar esse cara, apertar W, Shift W aqui, simular isso. E eu vou simular até o momento que eles caiam, fiquem um pouco separados, tipo uma simulação que rolou por um certo tempo. E aí eu vou habilitar o Point Deform para ver se tem algum problema rolando. Tá, olha, olhando agora, parece que está tudo certo. Então, agora eu preciso fazer eu preciso fazer esse teste com esse cara aqui. Porque você nunca se sabe. Tipo, não tem por que dar errado, mas sempre dá errado. Então, só para garantir, vou voltar a simulação aqui para o começo. Habilitar o Velum Solver. Por enquanto, parece que está tudo legal. Você pode ver que essas amoras elas são bem mais leves. E, ó, se liga aqui, ó. Por que esses caras estão intercalando? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, porque eu tenho esse transformer maluco aqui que eu esqueci de tirar. Que ele estava mandando ela lá pra cima. Então... Ah, tá, beleza. Além dela ter esse transform, isso aqui não é adaptado proceduralmente. Então, se ele não estava no centro da cena antes... Ó, deixa eu dar uns Ctrl Z, vou manter esse transform. Eu boto esse cara aqui... ele mantém os valores que eu tinha lá no outro lá. Então, eu tenho que clicar mais uma vez aqui. Se por um acaso eu deletar, ele vai perder a posição de novo. Então, clica mais uma vez aqui. Se você quiser fazer isso proceduralmente, um jeito legal é colocar a centroide negativa aqui. Então, $CEX, $CEY e dólar. Dólar é uma variável, CE é centroide e XYZ são os eixos. E agora... se eu mudasse a posição dele antes aqui, por exemplo, dar um transform, esse node aqui ele vai sempre atualizar para a posição que eu quero. Tá? Eu não consigo ver os valores aqui, mas, ó, com ele desabilitado, estava lá em cima, e é isso que é o jeito procedural. Um pouquinho mais complicado, mas eu geralmente prefiro. Eu, inclusive, tenho um preset salvo aqui, centraliza. Então, vou deletar esse cara, que eu... só para ter um node a menos na minha cena. E vou resimular. Para ver se agora está tudo certo. Beleza, parece que está tudo certo. Agora, a próxima etapa vai ser variar entre o setup da framboesa e o setup da amora entre esses pontos, aleatoriamente. Agora eu vou pegar cada um desses pontos e vou colocar aleatoriamente amora e framboesa neles. Vai ser ou amora ou framboesa, um ou outro. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar esse transform, vou botar aqui pra cima, só para centralizar esse cara. Eu vou fazer o mesmo, segurando Alt, arrastando o Node para fazer a cópia, e vou colocar aqui. Aqui,
chamar de framboesa. E vou dar uma cor para ela, para ficar mais fácil de identificar depois. Então, quero que seja tipo um rosa, um pouquinho menos saturado. Aqui eu vou colocar outro color. Quero que seja tipo um azul desse aqui, esse um pouquinho mais escuro. Azul meio roxo. Aí, pra mudar entre um e outro, eu coloco um switch. É bem complicado isso, não vai ser tão fácil. E se liga o que o switch faz. Se o select input estiver 0, ele vai pegar o primeiro valor aqui, o mais da esquerda. Se eu colocar 1, ele vai pegar o mais da direita. Se tivesse mais, eu ia aumentando aqui, 2, 3, 4, até quando eu quisesse. Nesse caso, eu preciso ficar variando esse valor de 0 a 1 para cada um desses pontos aqui. Então, primeiro, eu preciso dar um valor de 0 a 1 aleatório para cada um desses pontos. Então, para começar, eu vou mostrar um jeito que é um pouquinho complicado, mas tenta entender porque é preciso que você entenda esse jeito mais complicado para depois eu mostrar um jeito mais fácil. E você não vai entender o jeito mais fácil se não entender o jeito complicado. Então, presta atenção. Ao invés de eu usar um atributo randomize para criar o atributo aleatório, eu vou criar um atributo wrangle e eu vou escrever um pouco de vex aqui, um pouquinho de código. Então, eu vou criar um atributo chamado aleatório. Você pode chamar do que você quiser. Eu vou chamar de aleatório porque é bem conveniente. Então, se eu colocar, para criar um atributo, você coloca o arroba na frente e escreve o nome que você quiser. E aí você tem que dar um valor, tipo igual a 1. E para terminar o código, você coloca ponto e vírgula no final. Se você não colocar ponto e vírgula no final, ele vai dar um erro. Então, coloca ponto e vírgula no final e fechou. Esses espaços aqui, se você quiser, você coloca. Se você quiser, você não coloca. Isso aqui não tem problema nenhum, não faz diferença. Eu coloco para ficar mais organizado visualmente. Agora, se você vê aqui no Geometry Spreadsheet, você vai ver que tem um atributo chamado aleatório, que o valor é 1. Poderia dar outro valor aqui, tipo 2. E perceba que ele é um float. Se eu quiser que ele seja um integer, eu coloco um i na frente. Por padrão, o Houdini entende, se não tiver nada na frente, ele entende que é um float. Se quiser especificar, assim, certeza que é um float, você coloca um f. Se quiser que seja um vetor, você coloca um v. Então, eu quero que seja um integer. Na verdade, eu não quero que seja um integer. Eu quero que seja um float para a gente poder entender melhor isso aqui depois. Então, aí, para eu criar um valor aleatório, existe uma expressão chamada round. Então, se eu começar a escrever round aqui, ele já vai tentar completar aqui com essas expressões. Eu quero essa aqui. Então, aí, quando você termina de escrever o nome da expressão, se abre parênteses. E aí, essa expressão round, ela precisa de só um valor. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui ó, o valor 5, fechar parênteses, ela vai criar um valor aleatório baseado nesse seed que eu coloquei aqui, que no caso é o 5. Então, se eu colocar o número 5, ele vai gerar um valor que é 0.189494. Se eu colocar outro valor, tipo 6, um valor pode ser bem próximo, ele vai gerar um valor totalmente aleatório, ó, 1161. Esse até que foi meio próximo, vou colocar um 7 para ver. Ó, 061, nananã. Então, cada número que você colocar aqui, ele vai criar um valor específico aleatório entre 0 e 1 para esse número. Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar, por exemplo, o ponto 0, colocar 0 aqui, ele vai criar 0.41 alguma coisa. Tenta gravar esse número, 0.41 alguma coisa. Aí, o legal do Houdini é que eu posso pegar esse pitnum, o número de cada ponto aqui e colocar aqui utilizando uma expressão que se chama @pitnum. Isso aqui é o atributo para identificar o número do ponto. Isso aqui já vem com o Houdini, está embutido e vai ser assim em todas as cenas. Então, se eu colocar @pitnum, se liga que o 0 não vai mudar, porque isso aqui é o valor aleatório do 0. Os outros vão todos mudar. Entendeu? Porque assim, ó, esse daqui, ó, é o valor aleatório para 5, por exemplo. Se eu colocasse aqui 5, ele ia me dar esse valor aqui. Então, beleza. Agora, o que eu tenho aqui? Se eu organizar por ordem crescente, você vai ver que começa de 0, um valor muito próximo de 0, e vai aumentando até um valor muito próximo de 1. E nesse caso aqui, para colocar no switch, eu quero um valor que seja ou 0 ou 1. Então, para arredondar esse número para 0 ou 1, eu uso uma outra expressão. Então, eu vou criar outra linha. Eu vou
escrever aleatório. Eu vou criar aleatório aqui. Meu Deus. Aleatório. E agora, se eu colocar isso aqui, ele vai apagar o valor de cima. E vai substituir por esse novo. Porém, eu posso acrescentar ao valor de cima. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar assim, ó, sei lá, get aleatório mais 1, ele vai pegar esse cara aqui e vai colocar aqui e vai adicionar mais 1. Beleza, ó, o valor que antes era 0 ponto alguma coisa, agora é 1 ponto alguma coisa. Então, eu vou, ao invés de fazer isso aqui, eu vou escrever rint, que significa round to integer. É outra expressão que vai arredondar para inteiro. Então, se o valor for mais perto de 0, ele vai arredondar para 0. Se o valor for mais perto de 1, ele vai arredondar para 1. Tipo, tudo para cima de 0.5 vai ser 1. Então, ó. Agora, ele arredondou para 0 e 1, 0 e 1. Se eu organizar por ordem aqui, você vai ver que alguns valores são 0 e outros valores são 1. Tipo, metade 0, metade 1, mais ou menos. Agora eu posso colocar esse valor aqui dentro do switch. Porém, não é tão intuitivo fazer isso. Para fazer isso, eu preciso colocar esse copy to points dentro de um for each. Então, eu vou escrever aqui for each points. Vou pegar esse cara aqui. Vou desconectar no meio e vou colocar o begin aqui e o final aqui. Agora, o que ele está fazendo? Antes o copy to integer pegava todos esses pontos, executava de uma vez e colocava os objetos em cima. Agora, dentro do for each, ele vai executar cada ponto de uma vez. Tipo, ele vai executar o ponto 0, vai perguntar, tem mais alguma coisa rolando? E executa tudo, beleza. Aí ele vai para o ponto 1 e faz a mesma coisa. Vai para o ponto 2 e faz a mesma coisa. Esse single pass aqui serve para você ver pontos específicos. Por exemplo, eu quero ver o ponto 89. Você vê aqui. Tipo, só para, se você não acredita em mim, esse ponto aqui vai ser o 89. Eu venho aqui em pontos e ó, você vai ver que ele é 89. Então, desabilita aqui. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou apertar X aqui e clicar nesse node, segurando X para ele fazer esse olhinho visualize. E eu vou ver o meu atributo de aleatório aqui. Aí, se eu mudar aqui, em vez de color para marker, eu consigo ver, ó, por exemplo, o ponto 89 é 1 e esse ponto aqui do lado é 0. Então, ó, você consegue ver. Por exemplo, esse ponto aqui vai ser amora e esse ponto aqui vai ser framboesa. Esse aqui vai ser amora, esse aqui vai ser framboesa. Então, volto para cá. Como que eu coloco agora o aleatório aqui, 0 ou 1? Para isso, eu vou precisar de uma expressão chamada point. Agora, isso aqui, só para você saber, isso aqui é HScript. O que a gente escreveu aqui era Vex. São duas linguagens diferentes, mas elas são muito parecidas. Tipo, sei que é complicado, mas com o tempo você acostuma. Então, ó, a partir do momento que eu escrevi point, o point ele vai pegar um point attribute de algum outro lugar. Eu quero pegar um point attribute desse node aqui. Na verdade, eu quero pegar um point attribute desse node aqui. Porque esse node aqui, se você clicar com o botão no meio, você vai ver que ele tem o aleatório, porque ele está herdando tudo que vem daqui. E esse node aqui, ele está fazendo aquele esquema de executar um de cada vez. Aí esse aqui não tá, esse aqui vai pegar tudo uma vez, não vai fazer sentido para esse daqui. Então, volta aqui nesse node que está com erro agora, point, e a partir do momento que você abre parênteses, ele vai te dar dicas. Então, ó, o float point, ele precisa de uma string, um float, outra string e outro float. Aí aqui ele explica o uso delas. E aqui ele dá um exemplo. Ó, por exemplo, assim, point, object, você pode ver que ele está indicando um caminho de algum objeto na cena. 3, que eu não sei o que é o 3? 3, point number, é o número do ponto, beleza. Então, nesse caso, você quer pegar do ponto 1 desse node, ou do ponto 5 desse node, eu quero pegar de todos, então eu vou colocar @pitnum. Agora, e aí, eu preciso especificar qual atributo eu quero, no caso, o atributo chamado aleatório, e aqui o index é se eu quero x, y ou z. Se for x, y ou z, se identifica como 0, 1 ou 2. Nesse caso, ele não é um vetor, ele só tem o x. Então, eu vou colocar 0. Então, vamos começar a escrever isso. Então, point, primeiro eu preciso apontar para esse node. Então,
eu sei que é uma string, string é sempre entre aspas. Então, abre aspas. Se eu começar a escrever aqui, ele vai tentar pegar algum parâmetro desse próprio node. Eu quero que seja fora desse node. Para procurar algo fora do node, eu escrevo dois pontos, barra. E aí eu começo a escrever o node. Por exemplo, for each, ele já vai tentar completar. É o for each begin 1. Então, você pode apertar para baixo, apertar enter aqui. Fecha aspas. Agora, qual é o próximo argumento? Point number. Eu quero @ptnum. Aí, o próximo argumento, eu lembro que era o atributo. Eu quero que seja o atributo aleatório. Porém, ele é uma string, então eu não posso colocar aleatório assim. Então, eu coloco string aleatório. Fecho. E aí, o último componente, YZ, só tem o x, então 0. Fecha parênteses. Pá. Agora eu vou mostrar um jeito aqui para você não precisar fazer isso. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou vir aqui e vou colocar um attribute randomize. Esse attribute randomize eu vou chamar de aleatório. E eu quero que tenha só um componente. Então, 1. Agora ele está criando o valor, o atributo aleatório, você pode ver aqui, de 0 a 1. Eu vou conectar aqui. E vou visualizar isso. E, está funcionando. Por quê? Esse switch aqui, ele não vai ler a valores entre 0 e 1. Ele vai, como ele só aceita integer, ele vai arredondar. Se for menor que 0.5, ele vai arredondar para 0. Se for maior que 0.5, ele vai arredondar para 1. E aí, agora, vamos supor que você tenha um terceiro input. Tipo, vou colocar uma pig head. Você tenha mais, porque aqui nesse caso só funciona para 2, né? 2 inputs. Então, eu vou conectar uma pig head. Aqui, ao invés de ser entre 0 e 1, esse cara aqui, para pegar o pig head, ele teria que ter o número 2 aqui. Então, eu venho aqui e coloco de 0 a 2. Agora, pig head não tem normal, eu vou colocar uma normal aqui só para a gente visualizar ela. E beleza, se tivesse um quarto atributo, você colocaria 0, 1, 2, 3. Nesse caso, ele vai pegar mais pig head, porque ele tentou ir para o quarto, não existe, então ele pega mais uma vez o último. E agora, eu vou voltar para esse cara aqui. E isso, do jeito que eu fiz aqui, não funciona, porém é um jeito porém não é um jeito muito eficiente. Então, como que eu faria isso? Para manter organizado. Então, primeiro, eu vou criar um atributo temporário. Então, eu vou criar o aleatório, só que eu não quero que ele seja um atributo. Então, eu vou escrever float e vou chamar de A, de aleatório. E aqui eu vou colocar o rand @ptnum. Beleza. Agora, eu quero colocar o valor, o número do switch aqui. Se eu quero que seja, se eu quero que vá até 0, ou se eu quero que vá até 1, ou se eu quero que vá até 2. Então, eu vou escrever int, que eu sei que é um inteiro, e vou chamar de switch. E aí, aqui, eu vou criar um canal. Então, eu vou criar um canal de inteiro, channel integer, e vou abrir aqui, e aqui você pode dar qualquer nome. Então, eu vou dar um nome de switch mesmo. Agora, isso daqui, ele serve para criar um slider aqui. Se eu clicar nesse botão aqui, você vai ver que ele cria esse slider aqui. E aí agora eu vou criar o atributo aleatório que contenha esse cara e esse cara. Então, eu vou escrever arroba aleatório, e eu quero que seja igual a, que é esse cara aqui, vezes switch. Que ele vai criar um valor de 0 a 1 e aí vai multiplicar pelo valor que eu tenho no switch aqui. Então, eu quero que tenha um input, ou eu quero que tenha 2 inputs. Fechou. E aí você pode conectar quantos mais você quiser aqui, e você coloca o número que você quiser aqui. Então, nesse caso, eu quero que venha só de 0 a 1. Vou tirar essa pig head fora. Vou colocar um null aqui só para organizar. E beleza, agora é isso. Agora na próxima etapa, eu sei que isso aqui está bem lento, porque as amoras elas estão muito pesadas. As amoras e as framboesas, a high quality. Então eu vou dar uma otimizada nela, para a gente poder colocar tipo centenas, milhares se você quiser. E deixar de um jeito mais eficiente. Tá, agora, se eu vir aqui, por exemplo, nesse copy to points e aumentar o tamanho dessa box para, sei lá, 30, eu vou ter muito mais objetos, tipo 588. Isso aqui no Vellum, ele não vai ficar tão lento. Tipo, ele vai ficar lento,
mas para essa quantidade de objetos não é assim, sabe, um problema. Se eu deixar isso cacheando, ele vai fazer esse cache super rápido, assim, questão de minutos. Porém, aqui no Point Deform, ele vai ficar lento. Porque o meu objeto, que está em qualidade alta, ele tem muitos pontos. Então, ó, ele está demorando muito. Pronto, leu. Beleza, demorou tudo isso para ler um frame. Agora, se eu for pro frame seguinte, pô, vai demorar. Olha, você consegue ver aqui, ó, tipo, 511, 500, já fez tanto, vai chegar em 578, demora mais para carregar. Então, a gente, tipo, nessa cena, eu não estou fazendo super close-ups aqui, então essa resolução desses objetos em high quality é desnecessária. Então, eu vou mostrar um jeito para a gente simplificar isso. Tipo, aqui no high quality, se eu clicar o botão no meio, eu vejo que eu tenho mais de 7.000 pontos. Então, primeiro eu vou dar um split e vou separar o hair. Vim aqui, vou pegar o grupo de pelos e se eu colocar um nome aqui, você vai ver que os pelos têm mais de 1.000 pontos. Então, para isso, se eu habilitar os pontos aqui e ver, olha a densidade, isso aqui é muito desnecessário. Então, eu vou dar um node chamado resample. O resample ele vai recriar os pontos, só que ele vai ter essa distância entre um ponto e outro. Então, essa distância de 0.1, sinceramente, para mim, já funcionou. Tipo, olha, você acha que tá ruim isso? Tem muito menos pontos. 220 tinha 1.000 e pouco. Tem, tipo, uns, sei lá, 20% desses pontos. E agora eu vou fazer o mesmo para esse cara aqui, só que não com o resample. O resample só funciona para linhas. Então, eu tenho 6.000 pontos aqui. Você pode ver que a malha é bem complexa. E eu vou dar um polyreduce. O polyreduce ele é ótimo para situações porque ele mantém, por exemplo, as UVs, se eu tiver UVs, e você consegue especificar aqui quantos por cento se quer. Por exemplo, eu quero 50% dessa malha. E se liga, ele já nem ficou diferente, está com a metade, ó, 3.500 e pouco, tinha tipo quase 7.000, 3.400 e pouco. E, sei lá, 50% ainda, tipo, ele tá parecendo muito bom, considerando que eu vou ver mais ou menos dessa distância. Então, vou diminuir para, sei lá, 25%. Ó, 25% já tô vendo uns cantinhos quadradinhos, mas eu acho que passa. E o ideal é você ir diminuindo bastante. Tipo, até você ver que ficou feio. Tipo, ó, 10% isso aqui tá feio, tá muito quadrado. Então, 25% eu acredito que passe. Você pode até estar achando que tá, tipo, mas eu tô vendo os cantinhos quadrados, só que, cara, quando se tiver isso aqui com todos os objetos na cena, ele vai ficar imperceptível. Então, selecionar esses dois nodes, segura Alt, clique e arrasta aqui embaixo e conecta aqui. Jeito fácil de criar o merge. Aí eu vou pegar esses caras aqui, dar um Ctrl C e colar aqui, conectar aqui, deseleciona todos, pega só o merge e conecta aqui. Então ele vai tentar conectar todos os nodes selecionados. E vou voltar, apertar o Ctrl para cima para voltar para o frame 1. E vou dar uma olhada aqui. Na real, eu vou dar uma olhada aqui. No Point Deform. Tipo, ele vai continuar lento, cara. Esse Point Deform aqui, quando você está usando com essa quantidade de objetos, ele fica lento. Mas, ó, isso aqui já é o Low Quality. E, cara, sério. Isso que passa muito tranquilo. E tem muito, muito, muito menos polígonos. Porque antes tinha, tipo, sei lá, 4 vezes mais só nesse cara e, 80% a mais nesse cara. Então, isso aqui, quando você copia 500 vezes, velho, fica insano. Então, tipo, 1 milhão e poucos polígonos, provavelmente tinha, sei lá, 7 milhões antes. E, beleza. Agora, isso aqui, ele vai continuar lento, mas está bem melhor. E, porém, se eu começar a simular aqui a parada do Vellum, você vai ver que ele começa a criar essa linhazinha azul de cachê. Isso aqui é o que ele está salvando na memória. Porém, se eu quiser fazer um cachê muito grande, eu não vou fazer dos 240. Na minha cena original eu tinha 240, eu vou fazer, sei lá. Vou ver até a hora que ele começar a perder o cachê da memória. Ó, agora ele começou a perder o cachê aqui do comecinho. Então, se eu parar a simulação e arrastar, eu consigo ver o que está rolando aqui. Porém, se eu voltar para o começo, ele perdeu essa área.
E aí, se eu voltar pro frame 1, ele vai apagar o cache. E aí vai começar a simular mais uma vez, salvando isso aqui na memória. Então, eu preciso salvar isso no disco. E, geralmente, salvar isso aqui na memória funciona para simulações bem simples. E quando você vai para algo mais complexo, que é na maioria das situações, você precisa salvar no disco. Para salvar no disco, se usa esse node aqui chamado file cache. Aí, esse file cache, você pode especificar o caminho que você quiser. Tipo, você vem aqui e, eu quero salvar aqui dentro dessa pasta. E dá um nome. Porém, o legal do Houdini são essas variáveis. Tudo que tem dólar na frente, esse cifrão, é uma variável. A galera em inglês chama de dólar, então eu tô acostumado a chamar de dólar, eu vou chamar de dólar. Então, se liga. $heap significa o local que o teu arquivo está salvo. Então, por exemplo, se eu apertar Ctrl Shift S, você vai ver que aqui tem $heap e aqui a pasta do meu arquivo está salvo. Beleza. $heap name é o nome do meu arquivo, ou seja, é o nome desse cara aqui. Opa, não é desse cara aqui. É o nome que eu cliquei ali. Apertar, fechar e abrir de novo. É o nome desse cara aqui, que é o nome do meu arquivo original. Você pode ver aqui, ó, 10 underline amora 0106. $US é o nome do meu node, file cache. $F é o número do frame, 36 no caso, para ele salvar um arquivo diferente para cada um dos frames. Então, se você clicar com o botão do meio aqui no Geometry File, ele vai traduzir as strings para um caminho. Então, ó, se liga. É o até aqui, ó. Até aqui é o $heap, que é onde o meu caminho está salvo. Aí, eu vou clicar o botão no meio, você vai ver que ele vai criar $heap/dio. Ele vai criar essa pasta se você não tiver. É geralmente onde o Houdini salva as simulações, uma pasta chamada dio. E aí, /heapName. Então, clica o botão no meio aqui, vamos até o dio, ó, criou a pasta dio, heapName é esse cara aqui. Aí tem o $US lá, que é o file cache, que é o nome do meu node aqui. Por exemplo, se eu mudar aqui para Velum Sim, ele vai mudar aqui, ao invés do nome do node que estava antes, ele vai atualizar para esse nome aqui. 36 é o número do frame, que se eu mudar aqui, ele vai mudar lá também. Chato que ele fica saindo, ó, 37. BDOSC é o formato que o Houdini salva, ele é ótimo. E agora eu quero salvar de qual frame? Aqui ele está salvando o frame 1 ao 240. Vamos supor que a minha simulação ela vinha, sei lá, só até o 72. Eu não quero salvar do 1 ao 240. Ele está especificando assim, você pode ver que ele está dessa cor. Se você clicar aqui, você vai ver que ele tem outras variáveis aqui. Então, $fstart se refere a esse valor, $fend se refere a esse valor. Se eu quisesse me referir a esse valor, eu colocaria $rfend, que é reference end, referência fend. E agora ele vai se referir aos 72. O 1 e 1 aqui são iguais, mas se você quisesse se referir ao outro começo aqui desse valor, você colocaria $rfstart. Agora ele vai se referir ao valor que você colocar aqui. Por exemplo, 55. Tá, vou voltar para 72. Mas vamos supor que se você não quisesse se referir a esses valores. Então você pode vir aqui e deletar essas variáveis, clicando com o botão direito aqui, e vem em Delete Channels. Aí ele deletou. Ou você segura Ctrl Shift e dá um clique com o botão esquerdo aqui. Ele vai apagar também. Aí você consegue especificar o valor que você quer. Beleza, vou voltar para 72 e vou salvar isso. Então, pega o Node e vem em Save to Disk. Aí ele vai abrir essa caixa de diálogo. Você pode ver que aonde estava salvo em azul ele já foi super rápido. E essa janelinha aqui é um negócio que você vai ver muito trabalhando no Houdini. Em diversas situações você vai ter que achar não só a simulação, mas às vezes meshes que ficaram super pesadas, assim, setups aqui que você fez, que estão demorando para carregar. Você faz um cachê e ele nunca mais vai precisar ler de novo essa parada. Então, legal, agora eu tenho o cachê aqui. Se você começar a correr a timeline, você vai ver que ele ainda só está lendo o que está na memória. Porque esse node aqui você precisa habilitar agora, o Load from Disk. Agora ele está lendo do disco. Se você não habilitar, você vai vir aqui, vai voltar para o começo, ele vai perder o negócio azul e vai tentar fazer a simulação mais uma vez. Então,
volto para o Load to Disk e valeu. Agora você habilita o Point Deform. Isso aqui está salvo no disco. Se você clicar aqui, você vai ver exatamente onde ele está. E se você quiser, você pode fazer um cachê também agora desse Point Deform. Porque ele está lento. E tipo, ele não vai ficar muito mais rápido, mas vai ficar mais rápido. Se quiser, pode fazer. Agora só um parênteses aqui. Como você está utilizando o heap name no caminho do cachê, você não vai mais poder mudar o nome do teu arquivo. Por exemplo, não salva uma versão nova que ele vai perder esse caminho. Eu, como salvo muitas versões, eu não gosto de utilizar o heap name. Eu não vou mostrar isso agora, mas eu vou fazer uma aula só sobre um workflow legal no Filecache, salvando os presets e tal, que não usa o heap name. Então agora, como eu já tenho tudo cacheado aqui, eu quero exportar isso como Alembic para devolver para a galera que vai renderizar. Então, vou botar um nu aqui no final. Chamar de Alt. Só Alt. Vou dar uma cor preta para ele ficar bem específico o que é o final. Apertei C a propósito para abrir isso aqui. E agora eu preciso reescalonar para aquela escala que eles me mandaram, porque eu diminuí. Então, como que eu faço isso? Eu boto um transform aqui, no final, e como que eu sei o valor que eu tenho que colocar? Então, se eu vim aqui e eu ver que isso aqui é 0.01, eu vou copiar esse valor, e vir aqui e pegar esse Uniform Scale e pegar 1 e dividir por aquele valor, 0.01, ele vai dar a escala que eu tinha antes, que no caso é 100, que eu não sabia, mas é 100. E aí você também pode fazer isso proceduralmente, né? Tipo, eu prefiro vir aqui, copiar esse valor, e ao invés de pegar, ó, vou voltar do jeito que estava antes, eu vou botar um dividir e vou colar o Pass Relative Reference aqui. Aí ele vai ficar grandão, e se por um acaso, em algum momento eu resolver mudar aquela escala, aqui o export vai estar sempre funcionando, na escala certa. Aí, depois disso, você vem e coloca um Alembic ROP, ROP Alembic Output, e conecta aqui. Agora, os parâmetros que ele abre aqui, ele vai dizer que ele vai salvar esse Alembic na pasta heap, que é a pasta onde o meu arquivo está salvo. Porém, eu quero que ele crie uma pasta ABC dentro desse folder, e eu quero chamar isso aqui de $OS, que aí vai ser sempre o nome desse node. Então, eu vou chamar isso de frutas, sei lá, simuladas. Você pode colocar coisas mais aqui, por exemplo, $heapName, para você sempre saber que veio desse arquivo e depois salvar um preset. Então, agora eu venho aqui em Render Current Frame, eu vou mudar para Render Frame Range, vou dar um Ctrl Shift clique aqui para deletar essa timeline, essas expressões, e vou dizer que eu quero fazer do 1 ao 72. Então, salva essa cena, isso aqui vai demorar um pouco, clica em Save to Disk. Tá, agora, antes de você salvar aqui, eu quase esqueci, antes de clicar em Save to Disk, você precisa se ligar numa parada. Essas velocidades que você está vendo aqui, elas não são as velocidades corretas, elas são as velocidades que esse objeto tem. Que, na verdade, é aquela velocidade que eu criei aqui, nesse Point Velocity. Então, eu preciso transferir as velocidades corretas do Velum, você pode ver que são bem diferentes, para esses caras aqui. Então, como eu faço isso? Antes do transform, você pega um attribute transfer, transfere desse cara que está na posição mais próxima, ó, do cachê, com esse aqui, é literalmente a mesma posição. Com o attribute transfer, você pega o V e desabilita isso aqui. Eu só quero transferir o V, então você coloca só o V aqui. Agora, se você olhar a diferença aqui das velocidades, antes eu tinha essa velocidade, agora eu tenho essa velocidade. Essa velocidade é correta. E eu não preciso mais desse atributo aleatório, por exemplo. Então, eu vou vir aqui. Isso aqui vai sempre... É legal se limpar todos os atributos que você não precisa, porque isso fica mais rápido para salvar e fica mais leve no disco também. E eu vou deixar esses outros atributos aqui, tipo o widget, porque eles vieram com esses atributos e talvez a pessoa utilize isso mais além para renderizar. Agora, você vem aqui e clica em Save to Disk. Beleza, o cachê está feito. Vou desabilitar isso aqui. E agora é muito importante que você confira o cachê. Então eu vou apertar mais. Vou vir aqui na minha pasta e
Frutas simuladas. Esse aqui é do meu outro arquivo que eu estava testando antes. Ó, tipo 6 GB. Porém, agora tá tudo aqui e como é a Lembe que ele fica leve para ler. Então, o jeito de diminuir o tamanho desse arquivo seria mais polyreduce aqui, mais resample, se pá, e deletar mais atributos e deletar mais grupos. Caso você quisesse, precise diminuir isso de algum jeito. E agora só mais um detalhezinho aqui. Um outro workflow para você transferir a velocidade, na verdade, ao invés de transferir desse cara a velocidade, você poderia criar um point velocity. Aí o point velocity, nessa opção, ele vai computar a velocidade baseado na deformação do objeto, tipo, onde ele estava antes no frame anterior e onde ele está agora. É um pouquinho mais lento, eu acho, mas funciona também. Então, isso aqui não funcionaria se a topologia estivesse mudando. Tipo, se tivesse mais pontos num frame do que no outro, se as quantidades de pontos ficassem mudando. Como é constante, ele vai funcionar legal. Eu particularmente prefiro Attribute Transfer.